Olá, olha o nosso desenho de hoje. Como vocês estão, pessoal? Tomara que vocês estejam bem. Hoje nós vamos pintar jasmim, vamos pintar as folhas e vamos pintar os botões. Não vai dar tempo de fazer tudo hoje, para hoje vamos ver apenas isso. Vamos lá? Vejam, eu fiz uma folha, agora eu vou fazer outra com vocês do mesmo jeito. De início, ó, essa parte grande, essa parte mais de fora, eu vou encher com verde pistache. Estou usando um pincel número 10, pincel maior, já que é uma folha grande. Agora eu venho com verde oliva e vou emendar bem. Dessa vez a gente emenda o melhor que a gente puder, tá bom, pessoal? Olha só, vamos trabalhar primeiro esse encontro das duas tintas para emendar bem elas. Depois a gente termina de encher a folha. Continuo com o pincel número 10. Vou enchendo toda essa parte da emenda dessa cor, do verde pistache com o verde oliva. É importante você trabalhar logo essa parte, essa emenda, porque as tintas estão úmidas e elas se misturam melhor. Veja que eu estou puxando bem longo, estou levando até em cima, estou manchando bem essa folha. Para agora, até então, fiz uso de verde pistache, mais da metade da folha, e estou passando agora o verde oliva, manchando esse verde pistache. Veja que eu não chego até a ponta da folha. Não precisa chegar até a pontinha da folha. Deixa essa claridade aparecer. Agora, olha, eu terminei de encher todo com verde oliva e peguei outro verde forte, outro verde base, o verde pinheiro. Porque eu quero que essa folha tenha um tonzinho mais seco. No entanto, eu quero que ela mostre que está verde. Ela não é uma folha seca. Ela é, de fato, uma folha bem verde ainda, bem viçosa. Então, para essa folha, diferente geralmente do que eu costumo pintar, eu vou usar essas duas cores bases. As cores bases de escuro de folha, geralmente é o verde pinheiro ou verde oliva. E dessa vez eu estou usando as duas cores bases de fundo escuro de folha nessa mesma folha. Olha só, vou passar aí um pouquinho no meio, mas eu não vou deixar um risco. Vou jogar para os dois lados, tá vendo? A intenção desse verde pinheiro é deixar essa folha mais para verde do que para seca. Então, eu vou manchando a folha em vez de detalhar. A intenção dela aí ainda não é o detalhe da folha, mas manchar, é como se eu ainda estivesse pintando. Ela é uma folha lisa, ela é uma folha que tem nervuras bem marcadas. Vou dar um sombreado aí em volta, sombreado bem leve, do mesmo jeito que eu fiz na outra. Você não precisa dar a volta na folha, na volta inteira na folha, mas você sombreia grande parte dela. E agora eu venho com o amarelo bebê fazendo as nervuras. Essa do meio, ela vai ficar mais forte, vai ficar mais visível, mais grossinha. Estou fazendo uso agora do pincel número 2, cortado e lixado, tinta só de um lado do pincel. E agora eu venho fazendo aquelas nervuras que ficam nas laterais das folhas, as auxiliares. Veja que eu puxo e na pontinha eu sigo, ó, vou seguindo. Ela não morre aí nessa pontinha, ela dá uma curvinha e segue em frente. Ela, ó, vai mais adiante. É um detalhe também que nem toda folha tem, mas essa tem. Fiz isso dos dois lados e agora vamos basicamente apagar essa nervura. Você deixa que ela apareça, mas que ela não apareça assim tão forte, sem excesso. Eu tô tirando aquele excesso, espalhando aquele excessozinho para o lado onde ele já estava aparentemente mais espalhado. E isso eu vou fazer em todas elas, até nessa central. Olha só, eu vou tirando os excessos de tinta, vou emendando naquilo que já estava pintado embaixo, que ainda está úmido. E a intenção é deixar essa nervura bem apagadinha.
Não quero que ela fique forte. Essa daí eu tô acendendo até um pouquinho mais, porque ela ficou muito apagada comparada às que estão em volta. A gente tenta deixar parecida. Não vai deixar uma forte, outra bem fraquinha, não. Deixa elas parecidas. Continuo com o meu pincel número 2, aquele cortadinho lixado que eu usei para fazer elas, e vou aí apagando elas. Veja que eu passo mesmo o pincel em cima delas, tá vendo? Vou passando o pincel de forma que aquele excessozinho que costuma ficar, ele não permaneça, ele vai desaparecendo. E observe que na pontinha da folha, a nervura fica mais apagadinha ainda. Essa central, você não apaga demais não, você espalha mais, que aquele excessinho que tá, você passa o pincel em cima mais que espalhando ele. Não some demais ele não, deixa essa do meio mais forte mesmo. E isso você vai fazer em todas as suas nervuras, tá vendo? Se acaso ela ficar muito branquinha, o em volta dela ficar muito claro, porque tinha um excesso de tinta maior, você pega aqueles tons que estavam embaixo e escurece um pouquinho mais. Não deixa um espaço muito claro em volta dela, não. Depois de espalhar todas elas, tirar todo o excesso de todas elas, eu agora venho com o verde pântano, continuo com o meu pincel número 2 e vou colocando, ó, um pouquinho, como se eu estivesse fazendo um sombreado nessa nervura, ó, tá vendo? Só de um lado. Eu não passo de todos os lados, não. Escureci aí esse pontinho que tá muito embaixo da flor, coloquei sombra nesse ladinho da nervura, olha só. Sombreei aí só nessa parte, veja que eu vou sombrear nesse de cima também, ó. Só nesse cantinho. Não precisa estender por toda a nervura e nem fazer dos dois lados. Você escolhe um lado e coloca só de um lado. Veja que a gente dá uma profundidade aí, tá vendo? Para essa folha que está por baixo, eu pintei ela já diferente. Veja que eu enchi ela toda de verde oliva. A de cima eu enchi verde pistache e verde oliva. Essa de baixo eu enchi toda de verde oliva. Agora estou manchando ela com verde pinheiro. Estou fazendo uso do pincel número 4, aliás, número 6, já mudei. Antes eu estava usando o 10 para encher, agora eu estou usando o 6. E vou manchando ela, deixar ela bem escura, mas puxada para aquele tom mais verde, mais viva ainda. Essa folha que está embaixo, você também vai colocar as nervuras dela, só que como ela está bem escura, você não vai colocar com amarelo bebê. Nas partes que ela está mais livre, mais aberto, você coloca um pouquinho desse verde pistache, tá vendo? Eu espalhei aí em cima um pouquinho de verde pistache, nessa parte que está mais aberta, que caiu mais luminosidade. E para essa pontinha também eu espalhei um pouquinho do verde pistache. Por enquanto, só manchamos ela, né? Agora, ainda continuo com o meu pincel número 6 e vou fazer a nervura. Veja que dá para você fazer com pincel menor e até com pincelzinho maior. Desde que você pegue tinta só de um lado do pincel. Olha só, essas nervuras agora estão sendo feitas com verde pistache. Na folha que estava mais de fora, que estava com mais luminosidade, foi feita com o amarelo bebê. E você faz as nervurinhas dela normal. Toda a parte que der para fazer, você faz. Agora, depois que você coloca todos os excessozinhos das nervuras, faz o mesmo processo. Ó. Vem com o pincelzinho, apagando um pouco. Tô fazendo uso aí do meu pincel número 4, para dar essa apagadinha nessas nervuras. Não apaga demais, mas apaga para deixar elas bem discretas. Principalmente nessa folha que é mais escura.
As nervuras têm que aparecer sim, mas mais discretas ainda que aquela folha que leva mais luminosidade. Não esquece excesso em nenhuma, tenta deixar ela mais discreta possível. E também nessa do meio, você apaga um pouquinho ela, tá? Agora, gente, a gente vai colocar também as sombras. Vamos fazer também os sombreados nas nervuras e nessa parte também onde essa pétala tá caindo em cima da folha, viu? Agora, para essa folha que tá embaixo, de um lado a gente coloca a nervura no lado de cima, no lado mais próximo da pontinha, e do outro a gente coloca a sombra da nervura na parte de baixo, na parte mais pro lado, puxando pro lado do caule, do cabinho da folha. Observe isso, tá vendo? Que são colocados em lados diferentes. Olha só, coloquei em todas de lados diferentes. Agora vamos começar a ver esses botões. Vamos primeiro fazer esses caules, esses cabinhos que seguram os botões. Eu tô enchendo esse aí com cerâmica. Encho basicamente todo. Não faço um contorno bem feito, porque esse contorno eu vou fazer ele com o verde pântano. Enchi de cerâmica e vou fazendo contorno em volta com verde pântano. Estou fazendo uso do pincel pequeno, pincel número 4. Faço esse contorno, emendo de forma que a cerâmica ainda apareça e coloco um pouquinho de preto nas laterais e embaixo no cantinho de sombra. Ó, só nesse cantinho aí de sombra que fica embaixo da folha. Vamos unir bem isso, mas não vamos deixar essa cerâmica desaparecer, tá bem? Ele fica um tantinho para marrom, meio esverdeado, mas esse verdinho é bem escuro. E assim, olha, eu fiz nos outros caules também, tá vendo? Coloquei o cerâmica, agora estou colocando o verde pântano em volta, puxando para cima do cerâmica. Continuo com o mesmo pincel, número 4, ele é pequeno, ele é bom para fazer detalhezinhos assim menores. Colocar um pouquinho de preto aí. Mancha bem isso, de forma que nem fique muito riscado, pode dar uma emendada boa, mas não vai deixar desaparecer esse cerâmica. Esse cerâmica, ele deve aparecer. Qualquer coisa, no final, a gente dá uma reforçadinha nele. O mesmo faz com esse pequenininho. Ele leva os mesmos detalhes que os maiores. Não se preocupa tanto se ele ficar muito escuro, tá vendo? Que ele ficou bem escurinho esse daí. Faça os detalhes. Faça todos os detalhes que ele precisar. Coloca os tonzinhos de verde, pântano, preto. Depois, lá no finalzinho, olha só o que eu fiz. Eu coloquei um pouquinho mais de cerâmica em cima dele, deixando ele mais no tom cerâmica. Agora, passei um pouquinho de verde pistache. Ele é um galinho verdinho, muito próximo do final, muito pegado ao botão. Ele cabe um pouquinho de verde nele. Agora, olha, estou enchendo o botãozinho com o verde pistache. Veja que eu enchi todo o botãozinho, esse outro foi feito do mesmo jeito, esse pequenininho do lado. Depois de passar o verde pistache, eu vim com um pouquinho de cerâmica. Vou estendendo ele, ó. Vou estendendo essa cerâmica. Mas deixa aparecer um pouquinho do verde,
tá? Agora eu estou fazendo esse contorno de cima, pincelzinho número 4. Aí embaixo, vou fazer uso de um pouquinho de terra queimada. Todos aqueles tons mais avermelhados, né? Com esse terra queimada, olha, eu fiz esses risquinhos, que são as dobrinhas das pétalas. Reforçando um pouquinho esse pistache em cima, dando uma clareadazinha para não deixar ele tão escuro. Mas são apenas os tons que eles vão levar mesmo. Esse maior também, olha, eu passei o pistache, grande parte. E diferente dos pequenininhos, eu vim aí com púrpura e coloquei nessa pontinha. Vou estender esse púrpura, manchar um pouquinho esse botão, que é bem maior, já está basicamente abrindo. A pontinha eu vou deixar mais forte, esse púrpura, e para o restante do botão eu vou deixar mais clarinho, vou dar mais uma espalhada. Embora ela seja uma flor no tom branco, mas os botõezinhos dela são bem assim, são mais fortes. Agora, eu tô marcando um pouquinho aí, com o púrpura mesmo, aquelas curvinhas que as pétalas deixam aparecer nesse botão. Espalha essas curvinhas, une bem, deixa elas aparecerem, mas não precisa ser tão marcado. Veja que esse verde pistache ficou bem rosado, né? Agora, passar um pouquinho aí de verde pântano, essa parte de baixo. Dá uma manchadinha com verde pântano. Basicamente um contorno que se estende. É como um reforço para a separação dessas pétalas. Coloca mais, puxa ele bem, dá uma boa espalhada, tá vendo? Ele vai diminuindo a quantidade conforme vai chegando para a pontinha do botão. Quando tá perto do caule, ele fica mais forte. Quando vai indo para a pontinha do botão, ele vai ficando mais clarinho. Clarear um pouquinho mais, eu dei uma clareada, joguei um pouquinho mais de luz, mas com o verde pistache. Agora vamos para esse botão maior, esse que já tá abrindo. Vamos encher ele todo com amarelo bebê. Para encher, você pode usar um pincel número 6, um pincel maiorzinho, mais tranquilo, não tem detalhes. Só o contorno mesmo, você tem cuidado para não borrar. Vai encher todo ele com amarelo bebê. Ele será trabalhado, bastante trabalhado. E veja que há grande diferença entre cada um deles. Agora, eu venho com um pouquinho de púrpura em cima desse amarelo bebê. Mudei o pincel, estou com o pincel número 4. A gente vai dando uma manchadinha para deixar esse amarelo um tanto rosado. Tá vendo? Pode ir estendendo esse púrpura, ele precisa crescer mesmo em cima do seu botãozinho. Esse pedacinho dessa dobra, dessa pétala que tá abrindo aí atrás, eu passei púrpura nele. Agora, vou manchar essa outra região próxima. Mas veja que já ficou uma divisa entre essa pétalazinha de trás e essa outra grande que se estende. Procura dar uma sombreadazinha pelas pontinhas dessas pétalas, ó. Tá vendo? Essa daí ficou em cima, essa sombra, mas eu vou fortalecer ela do lado de cá para separar ela também. A ideia, por enquanto, é manchar esse botão, deixar ele um
tantinho rosado. Agora chegou a hora de ir separando as pétalas. Vou deixar esse tom aí um pouquinho mais forte, porque ele tá representando sombra mesmo. Ele não é mais mancha, ele já é uma sombra. Vou passar um pouquinho de cerâmica, reforçando a sombra. Não é mais mancha, o cerâmico ele não vem para manchar, ele vem para sombrear. Vou estendendo, olha, colocando por baixo da pétala, ou seja, na pétala que está embaixo, vou puxar para cima da que está embaixo, a que está em cima não precisa de cerâmica. Tô fazendo uso do pincel número 6, mas ainda vou detalhar um pouco isso com o pincel menor. Vou jogar um branco na separação dessas pétalas. O branco já está começando a aparecer. O botãozinho já está mais aberto, ele já cabe levar um branco. Esse branco ele deve ser espalhado. Pincel número 4, um pincel menor, já estou detalhando esse botãozinho. Essa pétalazinha aí está por cima. Essa carga de branco vai mostrar isso. Um pouquinho de claridade também nessa que está atrás. Nessa parte mais longa, também uma luminosidade, aí já não é mais separar, aí é luminosidade que eu estou colocando. Nessa parte aí longa desse amarelo também, vou clarear um pouco. E veja que ele já tá ficando suave. As cores dele já está ficando puxando para o branco. Essa pontinha a gente pode deixar ela mais rosadinha mesmo. Deixar o púrpura aí um pouquinho mais forte. Estou fazendo uso aí de púrpura. Aprofundar mais essa sombra. E percebam vocês a diferença entre os tons usados e como colocá-los entre o botão pequeno e o grande. Agora vamos pintar o nosso último botão e ele já está bem mais aberto, não é? Então, ele vai caber bem mais branco, uma grande quantidade de branco. Eu trouxe o amarelo ouro de encontro a esse branco. Por enquanto tem pouco branco aí, mas eu vou estender mais ele. Vou trazendo esse amarelo em cima dessa pétala maior. Tá vendo? E agora vamos voltar ao branco. Vamos trazer esse branco bem mais longo. Ele vai ficar um tanto amarelado, tipo como se fosse um amarelo bebê, mas não se preocupa. Procure emendar bem esses tons. Essa flor, ela não é muito manchada, muito riscada, não. Os tonzinhos dela são mais emendados mesmo. Colocando o amarelo dessa flor embaixo, dessa pétala embaixo. Um pouco mais de branco. O branco precisa aparecer mais nesse botão que já está mais aberto. Faça uso de pincel pequeno, de pincel número 2 ou número 4. É melhor para você colocar detalhes. Um pouquinho de púrpura nesse cantinho aí, nesse cantinho de maior sombra. Nesse meio ele se estende um pouquinho mais, das laterais ele vai sumindo, só sombreando mesmo.
E veja que as cores, elas precisam serem assim, mais emendadinhas. Essa partezinha aí, eu vou colocar o branco, encher ela de branco. Um pouquinho do amarelo, amarelo ouro, sempre o amarelo ouro. Só reforçando essa parte de dentro para separar. Agora, gente, eu poderia estar usando cinza, mas eu preferi pegar o preto mesmo. Coloquei um pouquinho, bem pouquinho de preto aí. Ele ainda tá escuro, depois a gente passa um pouquinho mais de branco. Se o preto ficar aparecendo muito, não se preocupa. Coloca um pouquinho de branco depois para apagar ele, deixar ele só um tanto cinza o espaço, não o preto mesmo aparecendo. Olha só aí eu vou precisar apagar um pouquinho depois. Nessa parte eu também vou escurecer, mas eu vou escurecer com um pouquinho de preto e um pouquinho de púrpura junto. Nessas outras partes eu fiz uso apenas do preto mesmo. Dá um sombreadozinho na parte mais de sombra. Escolher um lado mais para sombra e dar um escurecidozinho nele com o preto. Agora, olha só, eu venho com o branco. Eu não tenho lavado o meu pincel não, tá, gente? Eu tenho um paninho à parte que eu fico tirando os excessos de tinta nele, mas lavar mesmo eu não tenho lavado. Olhe, você vai colocando os excessos de branco, puxando um pouco, deixando essas pétalas mais brancas, mais esbranquiçadas. Quando chegar a hora de nós pintarmos a flor, ela vai ganhar bastante branco. Você veja que nos botões, eles não recebiam brancos pequenininhos, só os maiores que foram recebendo. Teve grande diferença entre cada um deles, dos pequenininhos, aqueles que estão começando a brotar, e desse que já está abrindo, tem uma diferença grande entre a pintura. Vai clareando bem essas pontinhas de tuas pétalas, tá vendo? Não precisa sumir esse cinza que esse preto deixou aí, mas coloca branco, porque o branco já precisa aparecer bem. Aí, eu vou sumir um pouquinho esse preto, que ele ficou muito forte. Eu não preciso dele tão forte, eu preciso apenas de um cinza. E um pouco mais de branco nessa parte. Bom, gente, para hoje nós vamos ver apenas as folhas e os botões e esses cabinhos. Não dou por definitivo, se depois que eu pintar as flores, precisar dar uns retoques, eu darei. Mas para hoje é só isso. Beijos, até a próxima!